Muito bom dia, meu terceiro ano B, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História dessa semana. E bem, pessoal, como todos sabemos, nós estamos traçando um percurso histórico nessa disciplina durante o nosso ano, onde nós estamos vendo a história do nosso país, a história de como tudo começou. E nós já passamos por várias etapas, já chegamos na época do Brasil colônia, do Brasil colonial, da ocupação de cada povo. Nós sabemos que nós, brasileiros, nós somos uma mistura de cultura, uma mistura de herança africana, herança indígena, holandesa, francesa, portuguesa, enfim, nós somos uma mistura de raças. E na última unidade de história no nosso livro, nós vimos o porquê nós somos essa mistura, porque a nossa cultura engloba tantas heranças de tantas outras culturas. Nós vimos as ocupações coloniais durante toda a unidade 3 e hoje nós iniciaremos uma nova etapa do percurso histórico do Brasil e também uma nova etapa do nosso aprendizado, porque hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 4, que começa a partir da página 384. E hoje nós vamos iniciar de uma forma diferente. Antes de darmos continuidade à nossa discussão, eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo e façam a leitura apenas da página 384, onde tem por título o bandeirantismo. Nós precisamos contextualizar esse tema, nós precisamos saber o que é o bandeirantismo, porque a quarta unidade ela já vem com um tema bem curioso, que é as bandeiras e a mineração. Mas para que a gente possa aprofundar esse tema, nós temos que saber o significado dessas palavras e o que é que isso quer dizer. Então eu peço para que você pause a sua aula e faça a leitura reflexiva do texto base que está na página 384. Em seguida a leitura, você volta para darmos continuidade à nossa discussão. Então vai lá, que tia Viviane está te esperando. E então, pessoal, continuando com aqueles que já finalizaram a leitura do nosso texto base, nós temos aí um tema que dá continuidade à nossa história, a história do nosso povo, a história do nosso país, que é muito importante para a construção da nossa atualidade, da realidade que nós vivemos hoje. O bandeirantismo foi uma fase de expedição muito importante aqui no nosso país, porque mesmo depois de mais de um século da chegada dos portugueses aqui no nosso território, o interior do nosso país continuava desconhecida pelas pessoas que no momento estavam aqui já no nosso território, já estavam instalados, porém o interior do nosso território ainda não era conhecido pelos portugueses, pelos exploradores, pelos colonizadores. Então, procurando encontrar mais riquezas, explorar de fato mais o nosso território, foi que depois mais de um século que os portugueses chegaram aqui, que o governo português criou expedições exploradoras, que foram chamadas de entradas e de bandeiras. Essas entradas e essas bandeiras eram expedições exploradoras que tinham como um dos únicos intuitos explorar, seja as riquezas da terra, seja os indígenas, escravizar os indígenas, capturar aqueles indígenas que tinham fugido ou que ainda não foram capturados, e essas expedições elas serviam para procurar, o intuito era procurar explorar as riquezas que ainda não haviam sido exploradas. Os bandeirantes eram aqueles que participavam dessas expedições, que eram chamadas de entradas e de bandeiras. E esses bandeirantes eram constituídos não só pelos portugueses, pessoal. Esses bandeirantes que foram tão importantes porque exploraram muito o nosso território, eles eram descendentes de indígenas, eles eram aqueles indígenas já escravizados, eles eram aqueles franceses que ainda permaneceram um pouco de sua cultura que permaneceu aqui no nosso país, era também os portugueses, os holandeses, enfim. Esses bandeirantes não eram apenas só os homens brancos que vieram de fora, mas já uma mistura de raças, tá certo?
E então, pessoal, com o intuito de explorar, as bandeiras, essas expedições eram classificadas em 3 tipos. Existiam as bandeiras para capturar os indígenas, que eram as bandeiras de apresamento, onde buscavam indígenas para vendê-los como escravos. Então esse era um tipo de bandeiras, ou seja, de expedições. Também tinha o segundo tipo de expedição, que era a bandeira de prospecção, que era aquela bandeira onde buscava pedras e metais preciosos, ouro, prata e as pedras preciosas. Era outro tipo de bandeiras. Existiam 3 tipos de bandeiras, onde os bandeirantes se organizavam e eles saíam para fazer cada expedição com um determinado intuito. E também existe o terceiro tipo de bandeira, que era a bandeira do sertanismo de contrato, que era aquela expedição que buscava capturar escravos que fugiam e buscavam quilombos. Então, precisamente essa bandeira, essa expedição buscava aqueles escravos, aqueles indígenas, aqueles africanos que fugiam e criavam suas comunidades, os quilombos, que era aquela comunidade onde os negros, os escravos fugitivos viviam. Então existia essa expedição somente para encontrar esses escravos fugidos. E nós temos aí na nossa página 384 um mapa onde através de três cores de linhas, ele mostra como acontecia as expedições, de onde saía e para onde ia. Nós vemos que as expedições, as bandeiras para a captura dos indígenas realmente foi mais forte, foi mais intensa. Nós vemos aí uma linha vermelha que praticamente cruza o nosso território. Nós também temos aí uma bandeira muito forte, que foi a bandeira do sertanismo de contrato, aquela que ia em busca dos escravos, dos fugitivos, dos escravos fugidos. Nós vemos aí muito forte esse tipo de bandeira. E também temos aí a de mineração, que não foi tão intensa quanto as outras, mas que também foi muito importante para a exploração, para o conhecimento das terras do nosso território. Então os bandeirantes, eles tiveram uma importância muito grande na questão de conhecer o território que ainda era desconhecido. Por mais que exista aí muita violência contra os escravos, contra os indígenas, contra o povo que foi escravizado no seu próprio território, os bandeirantes eles tiveram aí essa importância, porque eles exploraram o nosso território. Então, nós damos início aí com essa aula introdutória falando sobre o bandeirantismo, que foram essas expedições exploratórias aqui no nosso território. E para finalizar a nossa aula de introdução à 4ª unidade, eu quero deixar aqui para vocês uma atividade onde vocês, na disciplina de História, pessoal, vão responder a seguinte pergunta. Essa pergunta ela pode ser respondida através de um áudio no WhatsApp, tá certo? No privado da professora, no caso eu, ou também pode ser escrita na disciplina de História e o feedback vocês mandam através de fotos, através de imagens. Vocês vão responder a seguinte pergunta: depois de assistir essa aula, depois de ver o que foi o bandeirantismo, as bandeiras que eram expedições exploratórias e o que elas exploravam, vocês vão me responder com as palavras de vocês, com a opinião de vocês, qual era o intuito geral. Qual era o motivo principal para que essas expedições bandeiras acontecessem? Qual era o motivo especial? O que era que os bandeirantes procuravam? O que eu preciso que vocês, dessa aula de introdução, fixem na memória. Qual era o intuito dessas expedições? O que eles buscavam? O que os bandeirantes buscavam? Vocês podem construir a resposta de vocês através de um áudio e mandar para mim, e também através de uma produção textual. Aí vai ficar a critério de vocês. Onde vocês se expressam melhor, vocês fiquem à vontade para escolher. E assim, eu finalizo a primeira aula sobre a nossa unidade 4 do nosso livro. Eu agradeço a todos pela atenção, conto
conto com a colaboração de todos para que nessas próximas aulas nós possamos dar continuidade à história do nosso país. Serão aulas bem interessantes e bem importantes, com bastante conteúdo. Então eu conto com a colaboração de todos. Agradeço a atenção de todos, meus amores. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.